Alencar e você está no canal Mundo dos Livros. Hoje eu vim trazer para vocês essa resenha do livro Princesa Gabriele, do autor nacional Jefferson Fernandes. É uma parceria do canal. Eu recebi esse livro em janeiro, estou bem atrasada para publicar essa resenha, confesso. Mas, gente, é tanta coisa que se eu for parar esse vídeo para falar, vou ficar um bocado de tempo falando aqui. Até peço desculpa para o autor pela demora. Mas vamos conversar um pouco sobre esse livro. O livro, gente, é publicado pela editora Viseu. Eu até achei que eu tinha algum livro da editora, mas não era. Era a editora Verne, que o nome me lembrou. É uma edição muito bonita, como vocês podem ver. Olha só essa capa. Olha o capricho dessas páginas aqui. Diagramação, apesar de ter letras pequenas, é uma diagramação confortável de se ler, com folhas amareladas. E tem orelhas, olha, tem uma dedicatória aqui para mim. Não sei se vai dar para ver, mais ou menos. Tem aqui um pouquinho sobre o autor, sobre o trabalho dele. E o Jefferson é uma pessoa muito simpática. Gostei muito mesmo de receber essa proposta de parceria. É um livro bem diferente de muitas coisas que eu já trouxe aqui para o canal relacionadas às parcerias e eu acho isso muito divertido, porque sempre eu estou conhecendo livros diferentes, histórias diferentes, gêneros diferentes. E como eu sou uma leitora que tem um gosto bem diversificado, isso agrega muito para a minha vida de leitura. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o livro. O livro é um pequeno calhamaço, assim, ele tem 427 páginas. E não se assustem, eu me assustei no início, porque vinha de uma ressaca literária, uma dificuldade para me concentrar nas leituras, mas quando eu peguei esse livro, eu me concentrei, eu adentrei da história de um jeito que rapidinho eu fui passando que nem fui percebendo. Vai contar um pouco da história da Princesa Gabriele. A Princesa Gabriele é uma filha muito esperada pela família dela, porque a mãe dela, a rainha, tinha muita dificuldade de engravidar. E aí conseguiu engravidar várias vezes, mas perdia os bebês. Isso não é spoiler porque tá bem nas primeiras páginas. E até que ficou grávida e ficou muito feliz de ter essa filha. Porém, quando essa criança nasceu, um vidente, aquela clássica história, né, de contos de fadas, falou que aconteceria uma coisa muito surpreendente no futuro com a princesa. E essa coisa seria algo negativo. Os pais ficaram super preocupados, eles queriam proteger a sua filha a qualquer custo. Então, o que que eles fizeram? Começaram a tratá-la, a dar uma educação da forma que eles achavam que era a forma mais correta e mais amorosa possível, não sabendo eles que a forma que eles estavam criando a princesa estava empurrando ela de fato para essa previsão. Porque a princesa Gabriela era uma pessoa difícil, era uma adolescente mimada, cheia de frescuras, sabe, que não tratava ninguém bem e era detestável. Porém, mesmo assim, eu sentia pena dela. E assim, o mais interessante é que ela tem uma redenção, ela tem uma mudança. Ah, Elana, você está falando spoiler? Não, não estou, porque a gente tem a história narrada pela própria protagonista em primeira pessoa. Então, ela mesmo fala com arrependimento das coisas que ela fazia. Ela vai contando e em momentos ela fala do tipo, ai, eu fiz essa atitude horrível, isso aqui. E a gente vê que ela teve uma conscientização e que ela teve uma mudança. A sua mãe, para tentar salvar a filha de si mesma, do seu jeito tão difícil de ser, ela começa a ter algumas ideias para poder ajudar a filha. Mas não são ideias assim fáceis que Gabriele vai compreender no momento. São verdadeiras lições, lições que muitas vezes eu mesma fiquei com pena da Gabriele, mas foi fundamental para a sua transformação. E nessas descobertas que ela vai ter, nessas lições, ela vai conhecer muitas pessoas, pessoas humildes, que nem vão saber que ela é a princesa. Então, nesse momento, ela vai começar a ver o mundo de uma outra forma. Ela começa a ver o reino, não lá dentro do palácio, onde ela tem tudo, onde ela ganha presentes, mas sim a realidade do povo. Ela começa a entender os problemas do reino. Ela começa a pensar no futuro de quando ela for a rainha, o que que ela vai fazer para ajudar aquelas pessoas. E o que eu acho mais interessante é que ela não tinha interesse nenhum em estudar, ela não gostava de estudar, ela parou de estudar, ela não queria nada, ela era super mimada e só queria mesmo esbanjar, sabe? E aí ela começa a ver a importância do estudo. Ela começa a ver que para ela ser uma grande rainha, ela vai precisar melhorar muito. Não só como uma pessoa, né, em sua personalidade, mas também se, é, se preparando para ser uma rainha de verdade, uma boa governante. E aqui tem um contexto político que eu achei muito interessante. O Jefferson consegue abordar isso e ele consegue mesclar com a nossa realidade. Então, por vezes, você está
ambientado no livro da época lá da medieval, de príncipes, castelos, e você sente também uma coisa contemporânea nas questões políticas, nas questões dos, como é que é, dos projetos que alguns reinos têm, e eu achei isso super interessante. E também fala muito da educação. Ele fala muito que os reinos que dão certo, e ela, Gabriele, começa a perceber isso, são reinos que investem na educação e que a educação é primordial. Eu, como educadora, fiquei fascinada com isso. Por muitas vezes eu fiquei me perguntando se o problema da Gabriele era uma questão de personalidade ou se foi por causa da criação dela. E isso é uma coisa que a gente fica naquela reflexão de pensar assim, até que ponto uma criança, uma adolescente, tem as suas atitudes por causa da sua índole ou por causa da sua criação e meio social do qual ele viveu. Sabe? Isso são coisas que eu, que sou como educadora, eu penso muito sobre isso, eu analiso muito isso nos meus alunos, e eu sempre quero compreender por que aluno tal isso, histórico familiar, condições financeiras, tudo, para você tentar compreender a personalidade, às vezes muito dócil ou muito difícil de uma criança e uma adolescente. E o Jefferson, ele traz isso pra gente e não deixa isso tão claro, porque é como você tem que começar a pensar por que a Gabriele se tornou uma pessoa difícil, por que teve essa previsão do vidente e até que ponto essa previsão foi, saber dessa previsão fez com que a família auxiliasse que essa previsão quase se tornasse uma realidade. Ela vai ter romance nesse livro, vai, mas assim, a história principal aqui, o foco principal do livro, é essa transformação da princesa Gabrielle numa pessoa melhor. E eu achei isso incrível. Ela vai conhecer um personagem que é meu crutizinho literário, que é o Edward. Ele é uma pessoa incrível. Só que no começo ela vai sentir que ele é um amigo dela e tá ok, sabe? E ela tem muitos preconceitos internos com ela. Mas ela vai aprender muito com a família dele. E o Eduardo, ele passou por umas coisas na vida dele que eu passei algumas coisas também. E isso mexeu comigo, sabe? Porque, nossa, mesmo assim, ele se continuou sendo uma pessoa tão íntegra, tão assim, crente sobre o futuro, sobre que o bem prevalece, sabe? Ele é incrível, gente. Eu fiquei assim encantada e ele ensina muitas coisas para Gabriele e a família dele também. Claro que a gente vai acompanhar essa trajetória com muitas reviravoltas, com muita ação. E eu não posso falar mais porque qualquer coisa que eu falasse mais desse livro seria um grande spoiler. Mas como já ficou claro, ela vai melhorar sim, graças, né? Mas ela sempre deixa isso bem claro, porque ela está narrando essa história. Tem momentos fica parecendo que possa ter uma continuação. Eu não conversei ainda com o autor para saber se ele pretende fazer algum tipo de continuação dessa história, porque ela tem um final até fechadinho, mas deixa algumas coisas ali como se ela quisesse, que tem coisas que ela não quis contar, sabe, que poderia gerar outro livro. Eu não sei, vou conversar com ele ainda. Então, gente, essa foi a pequena resenha que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente me envolvi muito com essa história. Foi uma história que mexeu muito comigo. Sério, muito mesmo. Por todos esses detalhes políticos, de crescimento pessoal, de criação. Nossa, eu fiquei fascinada por isso aqui. E eu espero que vocês deem uma chance para esse livro. Eu vou deixar aqui no box de descrição os dados do autor e os dados da onde vocês podem comprar esse livro. É um livro incrível. Vamos valorizar um pouquinho mais a literatura nacional, porque eu tenho certeza, gente, que vocês não vão se arrepender. E vai ter um sorteio aqui no canal. Logo eu vou liberar esse vídeo e vocês vão poder ter uma chance também de ter esse livro. Então vai me acompanhando aí. O vídeo já está até gravado, porque o autor deixou dois exemplares. Um eu vou dar para uma pessoa e o outro a gente vai fazer um sorteio aqui no canal. E eu estou muito feliz, muito obrigada, Jess, por ter confiado no meu trabalho. Eu realmente fiquei apaixonada pela sua escrita e pelo seu livro. Desejo todo o sucesso do mundo e eu espero mesmo de coração que você tenha gostado dessa resenha. E vocês, pessoal, me acompanhem nas redes sociais, no Instagram. Por lá, eu sempre estou mostrando o que eu estou lendo, sempre estou mostrando as minhas leituras diárias, às vezes bato um papo sobre outras coisas também. É bem interessante vocês me acompanharem por lá, me sigam por lá e se inscrevam no canal. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!